Você sabia que por trás das cores vibrantes de Peppa Pig existem teorias que são estranhas e difíceis de ignorar? Hoje vamos mostrar teorias ocultas sobre Peppa Pig que podem mudar sua visão do desenho. Um detalhe do mundo real originou uma das teorias mais estranhas sobre Peppa Pig. E se a Suzy Ovelha fosse um clone da própria mãe? Porque na vida real existia uma ovelha clonada chamada Dolly. Pense nisso. Ao contrário das outras crianças do desenho, Suzy é quase idêntica à mamãe ovelha, rosto e formato iguais, diferente de Peppa e mamãe Pig, ou outras crianças e seus pais. Nesse caso, sempre há pequenas diferenças, mas Suzy é praticamente um copiar e colar. Até mesmo no episódio do futuro, onde Peppa e Suzy aparecem como adultas, dá pra ver que Suzy é praticamente uma réplica da mãe dela. Fica ainda mais interessante quando você percebe que o pai da Suzy nunca apareceu no desenho. Além disso, não há carneiro ou personagem masculino de ovelha no desenho. Só isso já parece incomum em Peppa Pig, onde a maioria das famílias é mostrada claramente. Depois tem um episódio em que Suzy e a mãe dela planejam se mudar para outro país. O desenho nunca explica para onde ou porquê. Mas e se elas não estivessem se mudando? Por um motivo normal? E se elas fossem a um laboratório de clonagem para criar mais Suzy Ovelha? Aqui fica ainda mais louco. E se a senhorita Coelha também administrar esse laboratório em segredo? Ela já trabalha em todo lugar. Se for esse o caso, isso explicaria de onde a senhorita Coelha consegue lã para seus casacos? Você sabia que Peppa Pig se passa em uma terra pós-apocalíptica, onde os humanos foram quase exterminados por causa das mudanças climáticas ou de uma praga? Pode parecer loucura, mas depois de vermos as provas, não vai mais parecer tão estranho. Quase todos os animais no universo da Peppa Pig agem como humanos, se vestem, estudam ou trabalham. Já humanos de verdade são só 3, a rainha, o pirata e o Papai Noel. Depois de fazer um pouco de pesquisa, encontramos as razões que podem ter causado isso. Como sabemos, todas as casas em Peppa Pig ficam no topo de colinas, o que é bem inconveniente. Deve haver um motivo. Por que essas casas ficam no topo das colinas? Talvez no passado, o aumento do nível do mar causado por mudanças climáticas provocou inundações que extinguiram a humanidade. Você deve estar se perguntando se todos foram levados pela enchente, como a rainha, o pirata e o Papai Noel sobreviveram. É simples, Papai Noel sobreviveu por morar no Polo Norte e o pirata vive em um navio. E quanto à rainha, ela é praticamente imortal, então a enchente não é um problema para ela. Talvez por isso as casas fiquem no topo das colinas, para evitar a entrada da água das enchentes. Talvez você pense que tudo isso era sobre o sumiço dos humanos, mas e os animais com características humanas? Não se preocupe, temos explicação para isso. Todos os animais atingiram inteligência humana devido a um vírus zoonótico transmitido dos humanos. Nem todos os animais, apenas mamíferos e algumas outras espécies. O vírus fez com que os animais se comportassem como humanos, então isso pode explicar por que Peppa e outros têm características humanas. Agora vamos destacar os detalhes mais assustadores que notamos em Peppa Pig. Todos os tipos de animais convivem em harmonia, mas será que todas as espécies vivem realmente em paz? No episódio O Caminhão de Bombeiros, percebemos algo assustador. Aqui Papai Pig e seu time de futebol se reúnem para um churrasco. Quando olhamos para os personagens no churrasco, podemos ver que há uma zebra, um coelho e um pônei que são vegetarianos, mas além deles também temos o Sr. Touro e, é claro, o Papai Pig nesse churrasco. Eles representam os maiores grupos de carnes no churrasco mundial, bovina e suína. Então, que tipo de churrasco um grupo de animais como esse pode fazer? É realmente perturbador pensar nisso, não é? Agora? Os detalhes que discutimos antes envolviam herbívoros fazendo um churrasco, mas e quanto aos carnívoros que vivem na cidade da Peppa? Outro detalhe curioso em Peppa Pig é como os animais predadores se alimentam nesse mundo. Por exemplo, no episódio em que o George fica doente, a família dos porquinhos chama o Dr. Urso, e como todos sabemos, os ursos são um dos maiores carnívoros da natureza. Nesse caso, uma casa cheia de porquinhos fofos e suculentos seria uma grande oportunidade para ele. Mas é claro, ele é apenas um médico. Foi à casa dos porquinhos só para contar o que todos já sabiam. George estava com frio. Além do Dr. Urso, Papai Porco projetou uma casa para uma família de lobos. Neste episódio, houve até uma referência rápida aos 3 porquinhos. Lembrando que nela, a intenção do lobo era comer os 3 irmãozinhos no jantar. Além desses 2, não podemos esquecer do leão e do crocodilo, que trabalham no zoológico da cidade da Peppa. Percebemos que, entre todos, a única pessoa que ficou assustada com esses animais ferozes foi a Madame Gazela. Talvez Madame Gazela tenha se assustado por saber algo desses predadores que os outros ignoram. A pergunta é, o que eles comem todo dia? São vegetais?
Mas se eles comem só vegetais e frutas, comer o Sr. Batata ou o Mirtilo faria deles carnívoros de novo? Sério, esse programa pode ser confuso, às vezes se afastando de coisas assustadoras por um tempo. Nós percebemos um detalhe muito estranho em Peppa Pig. Por que a Peppa é tão maldosa? A maioria de nós já percebeu em algum momento que às vezes a Peppa pode ser bem maldosa. Às vezes as piores coisas da série vêm da própria Peppa. Por exemplo, no episódio A Briga. Peppa acusa diretamente a Suzy Ovelha, que também é sua melhor amiga, com quem ela convive desde que eram bebês, de trapacear em um jogo de cartas só porque Peppa estava perdendo. Em outras palavras, ela é uma criança mimada e, acima de tudo, rancorosa, até mesmo com seus amigos. Ela age de forma parecida com sua família, especialmente com o George, que é sua principal vítima. Por exemplo, ela já o acusou de fingir doença e jogou uma bola de neve gigante no George quando ele era bebê. Em outro momento, não deixou que ele brincasse com seus brinquedos, mesmo tendo muitos. Esses são só alguns exemplos. Será que a Peppa é mesmo mal criada ou só às vezes? Uma busca rápida no Google revela que Peppa Pig foi lançada em 2004, ou seja, há 20 anos ela tem 4 anos. Outro detalhe curioso sobre Peppa Pig é que ela tem 4 anos há 20 anos. Há teorias sobre isso. Uma diz que cada episódio representa um dia. Como o desenho tem pouco mais de 300 episódios, isso indica que quase um ano se passou no universo da Peppa desde o início. Porém, ao analisarmos, vemos que já ocorreram 6 natais na série desde o início de Peppa Pig. Como o Natal ocorre só uma vez ao ano, podemos supor que se passaram 6 anos desde o início da série. Mas isso faria a Peppa ter cerca de 10 anos e George 8, o que não condiz com o desenho. Os personagens do desenho ficam nessas idades para sempre. Um dos detalhes assustadores que realmente nos fez pensar está relacionado a uma fotografia que vimos na casa do vovô e da vovó Pig. Quando eles entram no escritório do vovô Pig para instalar o computador, nota-se uma foto emoldurada em um móvel. Nela há um pouquinho alto e outro menor. O detalhe é que a foto está em preto e branco, o que indica que essa foto é antiga. E nós imaginamos que pode ser a própria Mamãe Pig com seu irmão mais novo que ainda não conhecemos. No episódio aniversário do Papai Pig, vemos que uma cópia dessa foto está na mesa dele. De quem é essa foto? Não deve ser da Peppa ou do George, certo? A foto é em preto e branco, indicando que provavelmente foi tirada nos anos 80 ou início dos 90. Por que Vovô Pig e Papai Pig têm essa foto? Isso é realmente misterioso. E falando em avós, onde estão os pais do Papai Pig? Até agora na série, nunca os vimos nem ouvimos alguém mencioná-los. Mas por que alguns dizem isso? Mamãe Pig e Papai Pig não se falam com os pais dele porque não têm um bom relacionamento. Se esse for o motivo, deveríamos ao menos ter visto ou ouvido falar disso na casa do irmão do Papai Pig. Nem o irmão do Papai Pig mencionou seus pais. Qual será o mistério dos pais do Papai Pig? No mundo da Peppa, os vegetais são o segundo grupo mais comum de seres vivos e já representam um grande mistério. No desenho, vimos vegetais falantes como Sr. Batata, Super Batata, Cenoura, Mirtilo, entre outros. Mas o estranho não é isso, mas que esses vegetais mandam as crianças do programa comerem vegetais. Em um episódio, Peppa assiste ao programa do Sr. Batata. Percebemos que o Sr. Batata pede às crianças que comam vegetais, assim como Papai e Mamãe Pig pedem para outras comerem bacon ou presunto, ou seja, um vegetal incentivando o consumo de vegetais. É engraçado e assustador ao mesmo tempo. Então, da próxima vez que você assistir Peppa Pig, lembre-se, pode haver muito mais acontecendo do que parece. Se você gostou dessas teorias estranhas, não esqueça de curtir o vídeo, e como sempre, a gente se vê no próximo vídeo.